vocês podem observar que o crescimento da massa salarial foi muito mais dependente do emprego, da expansão do emprego, do que propriamente do salário médio, onde o impacto da crise contribuiu para que o salário médio crescesse menos. Mas, de qualquer forma, nós tivemos uma expansão forte do emprego. Esse é um dos fatores, hoje, de preocupação, porque é um sinal de que o mercado de trabalho aquecido é um sinal de pressões salariais que podem conduzir à inflação. Então, é um dos parâmetros que está levando o Banco Central a adotar essas medidas. As vendas do comércio mantiveram em alta, apesar da crise. Nós tivemos, em março, uma queda muito grande. Se nós olharmos o gráfico da indústria, nós vamos verificar que na indústria nós chegamos a ter uma queda em abril de 23% em relação ao pico de setembro, enquanto que o comércio não chegou a ser tão afetado. Mas o desempenho do comércio não foi uniforme. Você teve setores que tiveram um crescimento mais forte, mas alguns setores tiveram períodos de quedas em relação ao ano anterior, embora já estejam recuperando. Mas, na média de 12 meses, ainda esse combustível lubrificante não voltou ao nível anterior, mas caminha rapidamente para isso. Quem puxou realmente o crescimento do varejo foram os supermercados. E nessa amostra do na amostra do IBGE, da PMC, que é o dado principal de comércio que nós dispomos, os supermercados contribuem com quase 50% da amostra. O peso dos supermercados é muito grande. Então, o desempenho dos supermercados foi bom, porque depende muito mais da renda do que do crédito, e, com isto, o comércio, na média, não apresentou um crescimento, embora não tão expressivo como o anterior. Eu tenho algumas dúvidas com relação a esses dados do supermercado, um crescimento de 15% nesse mês, embora em março do ano passado tenha sido negativo, porque quando a gente pega os dados da Abras, a gente vê o ano passado os supermercados cresceram 5,4%, esse ano eles estão crescendo em torno de 8%, é abaixo daquilo que o IBGE tem sistematicamente considerado na expansão das vendas dos supermercados. Eu acho que é um setor onde está havendo uma concentração muito grande. Provavelmente aqueles que fornecem os dados estão aumentando sua participação no mercado. Então, esses dados aí do IBGE, para mim, parecem um pouco superestimados, mas não há dúvida, os supermercados cresceu. E, curiosamente, outro segmento que cresceu, e cresceu muito, cresceu em torno de 10%, foi farmácias e drogarias. E não é que o brasileiro ficou mais doente por causa da crise. O grande fator foi a expansão de cosméticos, perfumes, tudo isso, e que continua ainda com bom desempenho. Confecções e calçados, a gente acha que não depende do crédito, mas depende sempre do crédito. É um crédito de prazos mais curtos, mas também precisa de algum financiamento, e foi um dos setores mais afetados dentro do varejo e que agora está apresentando uma boa recuperação nos últimos 2 meses, mas ainda, na média dos 12 meses, está longe de voltar ao patamar anterior. Informática teve um desempenho muito bom até a crise, sofreu um pouco o abalo por causa da questão de financiamento, mas, graças aos incentivos que foram dados, é um setor que continua tendo um bom desempenho e deve
este ano, agora o segundo semestre, ainda tem uma expansão maior. Livros, revistas, é um setor pouco significativo no total, teve quedas, está recuperando, não deve ter maiores problemas no segundo semestre. Veículos é que é interessante observar, que tem um peso muito grande na composição do índice de varejo, sofreu uma queda drástica por causa do crédito, quando os bancos pequenos paralisaram o crédito, houve uma queda muito forte, e teve uma recuperação extraordinária com a recomposição do crédito, o alongamento dos prazos e os incentivos fiscais. A dúvida é até que ponto esses incentivos que agora cessaram não provocaram uma antecipação que deve fazer com que o ritmo de crescimento daqui para frente seja bem mais modesto do que foi no primeiro trimestre. Até abril ainda se pegou um rescaldo do incentivo fiscal. Mas é um setor extremamente dependente do crédito e principalmente dos prazos. Quando nós tivemos o alongamento dos prazos combinados com o IPI, isso potencializou as vendas, mas acredito que vai continuar crescendo, mas acho que num ritmo bem mais lento do que teve até agora. Outro setor que sofreu muito com a crise e não bate com algumas estatísticas que eu tenho visto aí, de que fala que o material de construção está crescendo, e eu fico na dúvida, e acredito que a verdade esteja mais ou menos no meio. Eu tenho visto setores aí falando crescimento de 20% de material de construção e os dados do IBGE mostrando um desempenho ainda fraco. Agora, nos últimos meses, melhorou, mas é um setor que tende a se recuperar com todos esses programas de incentivo, não só o incentivo para o próprio material de construção, mas o incentivo à construção, financiamento, tudo isso. O setor que foi bastante afetado pela queda do financiamento foi o eletroeletrônico. Nós tivemos, a partir de setembro do ano passado, um incentivo para a linha branca, que ajudou, e é interessante que é muito mais quase psicológico do que o impacto efetivo, porque se você pegava uma geladeira de R$1.100, ela caiu para R$1.000. A prestação em 18 meses alterava a R$6 a prestação. Mas o consumidor foi muito atraído, o comércio capitalizou na publicidade a redução do incentivo. Isso também, no caso da linha branca, deve ter provocado alguma antecipação e a taxa de crescimento deve ser mais moderada. Para compensar, como nós temos a Copa e nós temos no setor de televisores lançamento dos novos produtos, esse setor vem tendo uma grande expansão e, pelo menos até julho, depende até onde o Brasil vá, não sou tão otimista, mas vai ter uma expansão bastante grande de vendas. E acredito que os móveis também vêm se recuperando bem, deve ter também um bom desempenho no segundo semestre, mas está muito ligado à questão do crédito e prazo de financiamento. Como os prazos devem se manter até o final do ano, eu acho que não deveremos ter grandes problemas. No caso de televisores, tem muita gente raciocinando que o bom vai ser comprar depois da Copa, então pode ser que ainda mantenha um ritmo de venda depois da Copa, por conta de, pelo menos, uma expectativa de muitos de que possa haver nova queda de preços. Bom, então, o cenário para o segundo semestre é a continuidade do que foi o primeiro semestre, com uma diferença. A base de comparação é mais forte. Eu acho que está havendo um exagero quando fala em crescimento chinês, tudo isto, porque nós estamos comparando a maior parte